E estamos começando mais um programa Meu Dinheiro aqui no Folha Vitória. Hoje nós vamos falar sobre como conversar sobre dinheiro sem arrumar confusão, sem brigas. Como conversar sobre dinheiro com a família, com os amigos, com os parceiros, com as parceiras também e por aí vai. Para quem não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Grazi Carvalho, sou educadora financeira e toda terça-feira eu tô aqui no Folha Vitória para falar com você sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, educação financeira, como administrar melhor o seu dinheiro, como fazer o dinheiro sobrar no final do mês também falamos aqui. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ellen Vargas. A Ellen, ela é coach e ela é coach, especialista em comunicação não violenta. E ela vai falar aqui com a gente hoje sobre como conversar sobre dinheiro sem brigar, sem discutir. Qual é a melhor forma para falar, para conversar sobre dinheiro? Deixa eu ver se a Ellen já está aqui com a gente. Tá aqui mandando o convite para ela. E para você que está aí acompanhando a gente, tem alguma dúvida sobre como falar sobre dinheiro, sobre como conversar sobre dinheiro? Pode mandar para a gente. Oi, Ellen, boa noite. Olá, boa noite. Tudo jóia? Tudo ótimo. E você? E Tudo vocês? ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro, seja muito bem-vinda à Folha Vitória. É uma honra ter você aqui com a gente. E, por Obrigada. favor, Ellen, para quem ainda não te conhece, faça a sua apresentação. Bom, boa noite. É um prazer enorme estar aqui também, né? Grazi é uma querida. Toda vez que ela me chama, eu tenho a maior honra de poder participar com ela de qualquer coisa. Eu sou Ellen Nilza Vargas, né? Mais conhecida como Ellen Vargas. Eu sou contadora por formação, sou coach e sou mentora de comunicação não violenta e de propósito. Então, são as coisas que eu sou apaixonada por trabalhar. Excelente, excelente, Ellen. Muito obrigada por aceitar o convite. Sempre que eu chamo ela para fazer qualquer coisa, nem falo, não digo nem o que é. Ellen, tem um convite, já topei. Sabe, não sabe nem o que é, Já. mas já topei. Não. Não precisa, com você eu não preciso nem saber o que já sei como já. Excelente. E uma É, curiosidade, né, para quem não sabe, eu tenho um Carvalho no nome. Eu sou Helenilza Carvalho Vargas. A gente é prima aí e não sabe. em algum grau aí a gente tem que pesquisar esse parecer. Isso. Ellen, e fala com a gente. Tem como conversar sobre dinheiro sem brigar? Tem, tem sim. E como é que a gente Vamos faz lá. isso? Porque, A com... só trazer uma estatística. Hoje, o dinheiro, na verdade, a falta de comunicação sobre dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no país. Também é uma das maiores razões de brigas entre as famílias, dentro da própria família, não sendo assim marido e mulher. Entre os amigos, a não comunicação sobre dinheiro também é um dos motivos de afastamento da amizade. Quando a gente empresta cartão de crédito, quando empresta o nome para alguém, quando, sabe? Não sabe dizer não para os amigos, para quem pede para emprestado e por aí vai. Então, assim, a falar sobre dinheiro ainda é um tabu muito forte para a gente. Então, assim, como é que a gente pode fazer para conversar sobre um assunto tão sério, que é o dinheiro, sem causar brigas? Ok, vamos lá. Eu fui convidada para falar sobre isso por causa do meu conhecimento de comunicação não violenta, que é uma nova forma de se comunicar consigo e com o mundo, né, com os outros, de uma forma para você aumentar a conexão, gerar uma conexão maior entre as pessoas e falar sobre situações que gerassem conflitos, que geram conflito normalmente, porque a gente não tem o tato para falar, a forma para falar, e a comunicação não violenta ela apoia muito nisso. Qualquer conversa difícil é interessante utilizar o benefício da comunicação não violenta. Falar sobre dinheiro é uma conversa difícil, né? Isso é uma coisa comum que as pessoas falam. E aí, uma das coisas que eu trago para a CNV, não falando da CNV propriamente dita, mas numa preparação para falar do assunto, que sentimento que lhe traz quando você fala sobre dinheiro? Né? O que é que isso causa em você?
A CNV, ela propõe que a gente olhe muito para dentro, né? A CNV, ela nos ajuda, na verdade, a olhar para dentro, né? Vocês vão entender um pouco aqui à medida que eu for falando dos passos. Mas a primeira indagação que eu falo com relação a qualquer conflito que a pessoa viva é, primeiro, o que isso lhe causa? Que sentimento é esse que lhe causa? Então, quando você se examina, quando você começa a olhar para você, aí você começa a perceber o porquê do conflito, o porquê da dificuldade. E aí você consegue ser um pouco mais assertivo. A CNV, propriamente dita, ela trabalha com 4 elementos em uma conversa, que faz com que a conversa seja cada vez menos difícil, tá? Para se chegar a esses elementos, você precisa ter uma base antes. Eu vou falar dos elementos e depois eu explico melhor. Então, os elementos são a observação, que é falar o fato sem julgar, sem emitir juízo de valor. Depois você falar como você se sente quando esse fato acontece. Depois você falar qual necessidade sua não foi atendida com esse fato que gerou o sentimento. E depois você fazer um pedido para a pessoa, tá? Então, Dando exemplos, você vai dar exemplos, né? Sim. Certo, Joy. Aí o que acontece? Antes de você exercitar a comunicação não violenta, é interessante que você saiba que para exercitar a comunicação não violenta, você precisa, primeira coisa, você precisa de vontade, né? A vontade verdadeira de fazer a conexão com as pessoas. E você precisa de inteligência emocional, por exemplo. Porque quando você começa a lidar com alguém, a tratar com alguém, e você não está emocionalmente equilibrado, a coisa tende a sair do eixo. Não é porque você está usando comunicação não violenta ou não está. É porque você não estava preparado para aquela conversa. Então, se preparar para aquela conversa, emocionalmente estar em equilíbrio, porque quando você está em desequilíbrio emocional, né, você não consegue conduzir bem as coisas. Perceber se a outra pessoa também está em equilíbrio emocional. Porque sem o equilíbrio emocional da outra pessoa, a conexão não vai fluir, seja ela qual for, seja o assunto qual for, né? E aí, o que a gente falou, inclusive, conversou em outra live, falando a questão do autoconhecimento, que ele perpassa por tudo na vida da gente, né? Então, quando você se conhece, você consegue conversar sobre qualquer assunto de uma forma melhor. E aí, falando da CNV, diga, Grazi. Acho que quase ninguém para para pensar nisso. O que é que você sente quando fala sobre dinheiro? Quando a gente pensa em dinheiro, o que é que você sente? Eu atendo, né, eu sou educadora financeira e realmente essa é uma dificuldade. Parece que as pessoas chegam para a gente assim, aí, não sinto nada, dinheiro é dinheiro, é só dinheiro. A gente não para pensar o que é que aquilo representa aqui, né, no psicológico, no sentimento dentro da gente. Porque é isso que faz a gente brigar, ter dúvidas, entrar em conflito, não ter paciência. Quando a gente está conversando com eles, não tem paciência para falar de fulano. Pronto, é bem assim. Muito provavelmente a gente está sem saber o que é que a gente sente. E aí é para o início de tudo que você fala, né? O que é que você sente quando fala sobre isso, quando fala sobre dinheiro, especificamente que a gente está trazendo aqui, e para que a gente comece a conversa. Você já começa entendendo nem o que você está sentindo, nem o que você vai falar. O negócio já começa com isso. E assim, essa questão de você saber o que você sente, muitas vezes o conflito não está no outro. O conflito está com a gente. Então, né, você começa uma conversa, às vezes você começa uma conversa atravessada, né, uma conversa de uma forma que você depois não gosta nem de como você fez, quando você se avalia depois, ou a pessoa, você percebe que você perde a conexão com a pessoa, porque você não iniciou uma conversa de uma forma adequada, porque o conflito está em você. Você tem dificuldade de lidar com dinheiro, você tem dificuldade de reconhecer que sentimento é esse em você, você tem algum trauma relacionado a isso, você. É sempre a gente, nunca é o outro, né? Então a gente precisa, a questão da autorresponsabilidade, né? De você pensar, né, em você, olhar para você e lembrar sempre que é muito o que você sente, não o que o outro, né? Primeiro é o que você sente. Não estou dizendo isso que você não se sensibilize com o outro, muito pelo contrário. A CNV, ela busca e ela propõe que a gente seja cada vez mais empático, né?
A CNV é conhecida como a linguagem do coração. É aquela linguagem que você faz a conexão, né, com as pessoas e que você consegue escutá-las também, com a mesma verdade. Então, assim, falando da CNV propriamente dita, a observação. A observação é o primeiro elemento que você inicia uma conversa falando sobre o fato. Então, assim, teve uma outra live que a gente fez, vou pegar o exemplo, né? De outra live. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma situação para falar, fiquem à vontade, vão falando aí que a gente vai discorrendo aqui na medida do possível, tá? Eu não consigo ler quando eu tô falando, mas a gente vai aqui juntas, na medida do possível, respondendo. O que é que acontece? A observação é você falar da situação, falar do fato sem julgamento. O que é isso? Quando você fala do fato com julgamento, você corta a conexão. A outra pessoa, ela sente o julgamento e aí ela se afasta. Porque ninguém gosta de ser julgado, né? Embora a educação da gente seja uma educação, né? A gente recebeu essa educação baseada no julgamento e o ser humano não vai deixar de julgar. O que a CNV propõe é que você, quando for fazer a conexão com a pessoa, seja para tratar qualquer assunto, você não julgue, não emita juízo de valor naquilo. Então, por exemplo, a gente usou um exemplo na outra live que foi falando quando eu quero contar para alguém, por exemplo, a gente estava falando de casamento, né? Então, assim, no casal, você vai contar para o marido que fez uma compra fora do orçamento. E aí, quando você vai comunicar isso, se você chega já falando um monte de coisa, dando um monte de justificativa, supondo um monte de coisa, sendo prolixo, inclusive, a CNV, inclusive, contribui na vida da gente com isso, né? Você ser mais direto, mais objetivo, né? É você falar do fato. Fiz uma compra que estava fora do orçamento. Isso é o fato. E a gente tem um detalhe, né? Tem muita... Nesse exemplo que você acabou de falar, tem muita mulher que fala assim, o que é que eu vou falar pro meu marido? Eu não vou falar, porque se eu falar, pode acontecer isso, isso e isso. Se eu falar, ele pode reagir assim, assim, assim. Se eu fizer, fica assim sempre imaginando o que é que a outra pessoa vai falar. O que é que a outra pessoa vai pensar. A gente já vai na definitiva, né? Quando a gente já começa a conversa na se justificando. Nesse exemplo que você deu, propriamente, tá, gente? Então, assim, justificativa, quando você começa a justificar, quando você começa a falar determinadas coisas, você está imprimindo ali um tom de julgamento, ou é julgamento, ou é juízo de valor, ou você está fazendo uma conclusão, uma inferência. Então, assim, tudo isso, o julgamento não é só aquilo ruim que a gente faz. Fulaninho é isso ou aquilo. Qualquer coisa que não seja fato é julgamento, né? Se você for olhar no dicionário, o significado da palavra julgar é um monte de coisa. Então, é por isso que eu falo, que a gente fala que é muito difícil você não julgar, né? Então, assim, tudo o que você diz, você acrescenta na fala, ela vai prejudicando a conexão, porque ali tem julgamento. Então, assim, é a sua visão de mundo falando, não é a visão de mundo do outro. Perguntaram aqui sobre o tom da voz, se direciona a conversa. Vamos lá. O tom da voz, ele não direciona a conversa, mas o tom da voz, o comportamento físico, o olhar no olho, tudo isso faz com que você aumente ou diminua a conexão. Se você vai tratar de qualquer assunto e você está gritando, é o que eu falei antes, da questão do equilíbrio emocional. Se você tiver inteligência emocional, se você tiver um grau de inteligência emocional bacana, você vai ter um tom adequado. Eu não vou falar baixo nem alto aqui, porque isso é julgamento. É um tom bacana, né? É um tom adequado. Adequado para a situação. Porque a gente julga e fala assim, tá falando alto. Alto para quem? Pode ser que a pessoa com quem você está conversando tenha uma perda auditiva. Então, não dá para julgar. Isso é julgamento, né? Se eu dissesse a você, falar alto. Alto como? Comparado a quê? Então, isso é muito subjetivo. Então, o tom da conversa, a forma como você se comporta, né? Por exemplo, você chama a pessoa para uma conversa, para falar de qualquer assunto, é um tema delicado. É um tema que há um conflito de interesses, de opiniões e tal. Aí você chama a pessoa para conversar e tá mexendo no celular. Não, porque eu quero conversar com você e tal, não sei o quê. Corta a conexão. Corta a conexão. Né? Então, presença no que você está fazendo, naquilo que você está falando,
com a pessoa que você está conversando. Você fala assim, olha, se eu ouvindo a minha mãe conversando com a minha avó, eu acho que é briga. Quando eu cheguei lá, eu disse, não, é porque a minha avó não escuta. Então ela tem que Exatamente. aumentar o tom de voz. Exatamente. Isso mesmo, bem observado. Bem observado. Obrigada, É, Marcela, pela pergunta e pela contribuição. exatamente, Marcela, é isso aí. Daí E você aí, falou, pode falar. quando a gente fala dessa questão do julgamento, né? Muita gente pensa, julgamento é quando você está falando, tipo, mal de alguém, quando você está falando um defeito da pessoa. Não é, gente. Tudo que você imprime sua opinião é um julgamento seu. Quando você acha que a pessoa vai reagir de uma forma ou de outra, isso já é uma forma de julgar também, né? Sim, sim. O que é natural do ser humano, tá, gente? Isso é natural, a gente vai ter. O que a CNV propõe que a gente não faça é que a gente não leve para a nossa conversa a nossa impressão, o nosso julgamento. É que a gente procure se esvaziar disso para que a gente não consiga, não leve isso para a conversa, não leve para o diálogo. Quando você leva isso para o diálogo, você às vezes já vai armado, ou você fala alguma coisa num tom que a pessoa já recebe, já percebe, ou você olha de alguma forma. Então é o que eu falei aqui quando o Marcelo perguntou. A forma que você se comporta, o olhar, tudo, a gente fala com o corpo, né? A gente fala com o corpo todo, né? A gente não fala só com o tom de voz, a gente fala até no silêncio, né? O silêncio, tem uma frase que fala isso, que eu acho maravilhosa, que descreve muito. O silêncio é um texto fácil de ser lido errado, mas ele é um texto. Vou até anotar essa frase, viu? O silêncio é um texto fácil De ser lido errado. de ser lido errado. Eu não sei de Sensacional. quem é, eu não sei de quem é a frase, mas não é minha, tá, gente? Eu já procurei o autor, não consegui achar. Perfeito. Daí ali você fala, o primeiro passo é a observação, não é Tá, isso? E é você falar, eu tô olhando para cá, porque você falou, eu anotei, eu tô lendo. fique Falar o tranquila. fato de uma forma objetiva, sem julgamento. Falar o Isso, fato. Você deu o exemplo da quando uma mulher está querendo falar para o marido que fez uma compra fora do orçamento. Que não é, isso. ao invés de já chegar justificando, já chegar falando o que aconteceu. Comprei tal coisa que não estava dentro do Do previsto. orçamento. Ponto. Certo, joia. A Aí o partir próximo. daí, só corrigindo, não é passo, é elemento. Ah, Lembra que a gente conversou em outra live isso, mas vou lembrar aqui pro pessoal, tá? É elemento. O que acontece? perfeito. Nem toda conversa, ela vai caber todos os elementos. Sim, Porque, por exemplo, eu dou mentoria de CNV para líderes. Então, algumas vezes, o líder ele não se sente à vontade porque é dele. E a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar a nossa essência. A gente vai mudar naquilo que a gente entende que precisa mudar, que a gente entender quando chegar o momento de fazer a mudança. Mas o que acontece? Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de falar de sentimento, talvez eu não me sinta confortável de falar o elemento sentimento na minha conversa no trabalho. Então, o que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, eu na mentoria sempre falo, se eu orientar aqui, lhe fizer uma sugestão para você falar algo que não seja congruente, não seja coerente, não seja ecológico para você, me diga. E a gente vai trabalhar juntos para encontrar uma outra forma de falar que seja a sua verdade, que seja congruente com você. A CNV também ela nos propõe que a gente seja verdadeiro com o que está vivo dentro de nós. Então, assim, por isso que a CNV é linda, gente, é maravilhosa. Porque, assim, é o que pulsa dentro do nosso coração. Então, assim, quando a mulher vai... Esse exemplo que a gente deu, a mulher fez uma compra fora do orçamento. E aí ela fala da compra, né? Fiz uma compra fora do orçamento. O próximo elemento é ela falar como ela se sente com relação a isso, né? Me sinto frustrada porque eu não consigo manter a conta, as coisas no controle, eu me sinto frustrada. É um sentimento. Então, aí voltando para a questão do autoconhecimento, se ela não souber, não se conhecer, ela não vai reconhecer esse sentimento. Se ela não conhece, não adianta esperar que o outro conheça, que Exatamente, o outro entenda, exatamente. né? Que a gente faz assim, mas você não me entende. Criatura, se nem tu tá te entendendo, como é que o outro vai entender? Se a gente não Exatamente. falar, se a gente não falar às pessoas, expressar mesmo, falar todas as letras, o que a gente pensa, o que a gente sente,
ainda não existe bola de cristal, ainda não existe telepatia, não que a gente saiba, né? E assim, falar o que a gente sente em si, que eu atendo muito mulheres, eu converso com muitas mulheres. E muitas viram para mim e falam, mas eu não vou falar com o marido, não, porque ele não me entende. Ele não sabe nada, ele não consegue me entender, eu faço certo. Mas o que é que você sente? Aí faz, é, não sei, nunca parou para pensar, nunca parou para analisar. Aí a gente acaba cobrando do outro uma coisa que deveria partir de dentro, Exatamente. né? Isso Exatamente. E a questão também da autorresponsabilidade, né? Sobre os seus sim, sentimentos. exato. Inclusive, eu tenho, assim, falando com você, eu acabei de pensar uma coisa. Eu acredito que a maioria das brigas que existem, independente desse assunto, se for dinheiro, relação, família, qualquer coisa, a maioria das brigas acontecem justamente porque a gente não consegue identificar o próprio sentimento e fica esperando que o outro entenda, o que o outro interprete, o que o outro descubra o que a gente está pensando, Exatamente. né? A falta Exatamente. de comunicação leva ao desentendimento. E a comunicação não é só o que você fala, é também o que o outro entende. E até para o outro entender, você tem que saber falar. Você tem que entender e se entender, principalmente, né? Claro, claro. Por isso que sempre que eu falo de comunicação não violenta, antes eu falo de inteligência emocional, de autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você tem inteligência emocional, melhor vai ser o seu aproveitamento com a CNV, que é essa nova forma da gente se comunicar. Então, a CNV ela ajuda muito na questão do autoconhecimento, essa questão da investigação do seu sentimento, porque para você falar para alguém, você precisa saber. Se você, como você falou, se você não sabe, como é que o outro vai saber, que está fora de você, como é que ele vai saber, né? A gente não pode pedir isso a ninguém, é muito pedir isso para alguém, gente. Se é muito pra gente, às vezes é difícil, né? Você fica pensando, meu Deus, que sentimento é esse que eu tenho? E a gente, aqui pelo menos na Bahia, né? Eu sou de Salvador, e aqui na Bahia, pelo menos, tem um hábito, né, de as pessoas falarem assim, como é que você tá? E tô de boa. Como é que você tá hoje? E tô de boa. Então, assim, as pessoas não falam o sentimento. Já existem frases pré-concebidas para você simplesmente dizer que tá tudo bem, né? E outras coisas também que a gente fala, também a gente tem o hábito de perguntar às vezes para as pessoas como vão as coisas, né? Que coisa, gente, que coisas são essas que são tão importantes, né? Vamos perguntar de sentimento, vamos criar o hábito de perguntar sobre sentimento, né? Como é que você se sente hoje? E detalhe, assim, muitas vezes você pergunta mas foi tudo bem? Mas você não está nem interessado em saber se realmente está tudo bem. É tipo, a gente chega e tudo bem? Vem cá, você viu isso no trabalho, por exemplo, né? É dar um Sim, tudo bem como se fosse uma frase só, não espera nem a resposta da pessoa. isso, E aí, exatamente. eu acho isso muito interessante, né? Eu já parei para observar isso em mim mesma. E tanto é que hoje, quando eu pergunto como você tá, eu espero a pessoa responder. Espero não de forma proposital, deixa ela responder, depois eu falo, não. Espero ela responder para saber como ela tá, até para poder entender, perceber também como é que ela vai reagir, como é que ela vai receber o assunto que eu vou trazer depois, Sim. E né? isso que a gente está falando é muito importante, porque assim, quando você começa uma conversa, que é uma conversa difícil, né? Vai falar sobre qualquer assunto. Você precisa saber qual é o nível de inteligência emocional da outra pessoa. Você precisa saber se a pessoa não está passando por um problema, seja essa pessoa qual for, porque às vezes você está casado com a pessoa está passando por um problema e você Não não sei. percebeu ainda. Você ainda não percebeu. A pessoa teve um problema, um dia difícil no trabalho, aí chega de noite e você quer conversar com essa pessoa, pai, mãe, irmão, qualquer pessoa. E aí você de noite, quando você começa a conversar com a pessoa, você não pergunta como é que tá o dia, a pessoa teve um dia péssimo, é uma péssima hora para tratar do assunto. Mas como a gente está ansioso para falar de nós, a gente não tem empatia suficiente para esperar o outro dizer como é que ele tá, ela tá, para a gente inserir o assunto, né? Então, assim, olha a inteligência emocional de novo, falando aqui. É muito importante, tanto a gente quanto o outro, para a gente conseguir tratar de qualquer assunto que seja polêmico. E dinheiro é o assunto que a gente está tratando aqui.
A gente já viu, a gente já sabe, porque eu trabalho com comunicação não violenta, mas eu sou contadora por formação. Então, assim, eu sei, eu já fiz muita declaração de imposto de renda, e eu sei que dinheiro é um problema na vida das pessoas, né? Lidar com isso, né? Falar sobre isso. E Grazi, que é educadora financeira também. Então, a gente propôs a falar por isso, que a gente sabe que é muito desafiador falar. Isso. E aí o outro elemento que que eu trago é a necessidade, né? O que é a necessidade? Hoje eu não trouxe a pirâmide de Maslow para mostrar, mas hoje eu não trouxe. Mas eu já parei o trabalho correndo em cima do horário da live, não consegui trazer. Mas enfim, a pirâmide de Maslow, para quem é estudante de administração, de marketing, deve conhecer. A pirâmide das necessidades humanas, tá? Maslow foi psicólogo e ele estava estudando as necessidades humanas e aí ele fez essa pirâmide, construiu essa pirâmide. E aí o que acontece? Na pirâmide, a gente tem na base da pirâmide, as necessidades são básicas a todo ser humano e depois vai afunilando e vem por último a realização pessoal, né? De estima, tal, enfim. Aí o que acontece? Qual a proposta da CNV, que é a comunicação não violenta, para quem chegou agora? É você identificar. Quando você percebe o sentimento que você tem diante de um fato, que o exemplo que a gente deu foi contar para o marido que fez uma compra fora do orçamento. Aí você fala o sentimento, eu me sinto frustrada, porque eu não consigo fazer as compras só que está dentro do orçamento, né? E aí você vai buscar, na pirâmide de Maslow, que é uma sugestão, tá? As necessidades humanas, elas são infinitas, né? Mas a pirâmide de Maslow é um caminho para a gente começar a se conectar com as nossas necessidades. Então, aí na pirâmide de Maslow lá vai ter várias necessidades, e aí você consegue vincular. Esse sentimento que eu tenho de frustração é porque, bom, eu tenho necessidade, aí a pessoa pode falar, né? A necessidade que eu tenho de ter controle, de ter segurança sobre o orçamento, me faz sentir frustrada quando eu cometo um ato desse. Então, quando você fala isso e vincula, fica tudo mais claro, inclusive fica claro para a pessoa perceber, para a pessoa entender o que você tem, o que você está sentindo, o que você está passando, que necessidade é essa. Então, é muito importante. Eu tô falando, por exemplo, eu sou a pessoa que estou falando com o meu marido que eu comprei fora do orçamento. Então, essa necessidade é a minha necessidade que eu tenho que identificar, não é isso? Isso, que está vinculado ao seu sentimento. Percebo qual é o sentimento e qual foi a necessidade que foi ou que não foi atendida com relação àquele sentimento, não é isso? Isso. Joia. Exatamente. Eu me sinto assim porque essa necessidade não foi atendida. Foi uma necessidade de segurança financeira, de controle financeiro. Tá? E aí, assim... Ou pode ser do outro lado também, Ellen. Eu estou pensando aqui agora, tá? Claro. Se eu tiver que cada... Fica à vontade. Eu comprei por impulso, eu comprei isso aqui fora do orçamento. Eu estou me sentindo... No momento que eu comprei, eu me sinto realizada. É exatamente isso que acontece, né? Você compra uma coisa, eu me sinto extremamente satisfeita, porque eu tinha uma necessidade aqui também é uma coisa muito subjetiva, que a gente, dentro do processo de mentoria que a gente identifica isso, Sim. Muitas vezes a gente faz a compra tentando satisfazer uma necessidade que não foi feita. É tentar substituir uma compra, isso a gente está falando de compra impulsiva, tá? A compra compulsiva é outra história, mas a gente fala isso outro dia. Você compra por impulso alguma coisa e muitas vezes é porque você está se sentindo triste, porque você está decepcionada, é porque você está irritada, está com raiva. Aí eu particularmente, tá? Eu comprava muito quando eu estava muito alegre. Quando eu estava assim, muito feliz, muito satisfeita com a vida, quando eu conseguia alguma coisa no trabalho, quando eu conseguia ganhar alguma causa, que eu era advogada, pra quem não sabe, eu era advogada, hoje eu sou advogada financeira. Daí, quando eu conseguisse alguma causa, a primeira coisa que eu fazia era correr no shopping para comprar algum brindezinho para mim, porque eu mereço. Então, assim, eu tinha uma necessidade de ser reconhecida por aquele esforço.
Mas como as pessoas, ou a pessoa, ou a situação em si, eu achava que não estava sendo reconhecida, eu mesma ia lá para me presentear. Sim, Então, eu me sentia extremamente alegre, eu me sentia satisfeita, porque eu tinha essa necessidade de reconhecimento pelo meu esforço. sim. Agora tem um detalhe. Hoje eu tenho essa consciência. Hoje, depois de passar pelo processo, eu tenho essa consciência. E Sim. como é que a gente pode fazer, Ellen? Tem algum, já pegando você de calça curta, tá? Sem comentário. Mas, enfim, existe Vamos lá. algum exercício, alguma tarefa, alguma mentalização que a gente pode fazer para trazer essa necessidade à consciência? Porque, assim, eu particularmente hoje tenho essa consciência, mas eu precisei passar por um processo de mentoria, de acompanhamento, né? Sim, Assim, foi uma etapa, foram etapas, na verdade, foi todo um sim. processo para eu chegar até esse nível de consciência. Mas para quem trabalha com CNV, existe algum exercício, existe algo que a gente possa tentar identificar melhor essa necessidade, Tem, ou o vamos lá. sentimento? É. Como é que a gente trabalha? Na mentoria eu faço o seguinte, há uma lista de sentimentos, eu tenho uma lista de sentimentos. Não são todos, tá, gente? Não é impossível ter todos, né? Sentimentos são inúmeros, infinitos aí. As necessidades também. E aí o que é que eu faço? Eu passo a lista do sentimento desagradável e sentimento agradável para a pessoa e passo a lista de necessidades. Também não é uma lista que só tem elas, tem infinitas outras, né? A pessoa vai construindo. Aí eu sempre digo para a pessoa, você imprime e aí no verso você vai acrescentando as que você identificar, que você sentiu e que você não identificou na lista. E o exercício para 2 vezes por dia, pelo menos, ou para uma vez por dia e anota 2 ou 3 sentimentos que você teve naquele dia e vincula ele a uma necessidade que está na lista. Não conseguiu identificar na lista? Pesquisa, vai para a pirâmide de Maslow, vai para a internet, pega outra lista, faça a sua lista. A lista que eu entrego para as pessoas é uma lista que é o início de um inventário, pessoal. É um empurrãozinho grande, né? Para que a pessoa comece a ter aquilo ali. E faça esse exercício mesmo de identificar a necessidade, aí, pô, deixa eu olhar, não está na lista, deixa eu anotar. O que acontece? A gente não tem o hábito de tomar consciência, a maioria, né, gente? Eu tô falando aqui de uma forma genérica, tá? A gente não foi não foi preparado para a gente se conectar com os nossos próprios sentimentos. Então, o autoconhecimento no Brasil é uma coisa relativamente jovem, é uma coisa relativamente nova. A CNV, mais nova ainda. Então, assim, o exercício, a terapia, muita gente ainda tem preconceito com terapia, para conseguir se conectar consigo mesmo. Né? Fazer processo de coaching, porque gera muito autoconhecimento, a própria prática de yoga. Então, assim, tem uma série de coisas aí que você pode fazer para se autoconhecer, mas muitas vezes o julgamento impede que a gente faça isso, que a gente se autoconheça. E aí o fato de você não se autoconhecer, você não se conectar com o seu sentimento, dificulta que você consiga identificar o sentimento, identificar a necessidade e consiga utilizar isso para o benefício da melhoria das relações. Então, o exercício todos os dias, para virar hábito, pelo menos uma vez ao dia, você pegar 2 sentimentos, 3, 4, 10, vai depender da pessoa. E cada um vai dizer como é que quer fazer. Anota o sentimento e procura vincular esse sentimento à necessidade atendida ou não atendida. Esse é o exercício. Quem quiser a lista, me segue no Instagram, manda uma mensagem no direct. Vai lá no perfil da Ellen, manda direct para ela, compra, fala que ela prometeu lá Pode me pedir. prometeu na live do Folha Vitória que ia dar essa lista de sentimentos, de necessidade, pede a ela que ela passa. Eu passo, pode passar. Pode me pedir que eu passo. Perfeito, Ellen. Aí você falou. O primeiro elemento da observação. O segundo elemento de como se sente, identifica o sentimento. O terceiro elemento da necessidade básica. E tem um quarto elemento, é isso? Isso. O quarto elemento é um pedido. Sim. Então vamos lá, você vai pedir à pessoa ajuda para que sua necessidade seja atendida, para que você não tenha esse sentimento.
consequentemente você não vai haver o fato. Entendi. Porque Então, é como se fosse um pedido, é quase um pedido de ajuda. é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. O que é que a gente fala com relação a pedido, tá? Pedido não pode ser exigência. O pedido da CNV é um pedido. Sim. Pedido de coração aberto, entendendo que a outra pessoa também tem necessidades a serem atendidas, que a outra pessoa é um outro ser humano descolado de você, e a outra pessoa não tem obrigação em satisfazer as suas necessidades, nem os seus pedidos. O que é que a outra pessoa tem? Empatia suficiente para ser muito verdadeiro, lhe ajudar, lhe dizer sim ou lhe dizer não. E aí a gente também precisa ser empático nesse momento, que a CNV propõe muito isso, a questão da empatia, né, dessa conexão, mas a conexão verdadeira, de você buscar o que é importante para a sua vida e também contribuir com a vida do outro. Né? Que bom que se a gente conseguir se desprender, né, de certas coisas que a gente tem, e de orgulho, de vaidade, e a gente conseguir sim contribuir com a vida do outro. Então, na hora do pedido, é importante você fazer realmente um pedido verdadeiro, fazer um pedido de coração com o que você quer e não sobre o que você não quer, porque o pedido precisa ser positivo. Então, eu não vou chegar para a pessoa, falando do exemplo que a gente deu, de uma compra fora do orçamento, a pessoa se sente frustrada porque tem a necessidade de segurança no orçamento. Se eu chegar para a pessoa, numa conversa dessa, usando a CNV, e disser para a pessoa, não, eu não quero que você me julgue quando eu fizer isso. Eu preciso de ajuda, me ajuda, eu não quero que você me julgue. Você está pedindo, você está dizendo que você não quer. Mas o que você quer verdadeiramente? O óbvio precisa ser dito. Isso é uma outra frase que eu também não sei de quem é, né? Um monte de gente fala essa frase, eu não sei verdadeiramente de quem é. O óbvio precisa ser dito. Então, assim, não adianta você ficar do mesmo jeito que você não deve colocar na mão do outro a responsabilidade de saber qual é o seu sentimento, você também não deve colocar na mão do outro ele saber, ele descobrir, ele imaginar e ele acertar o que é que você precisa. Você tem que saber o que você precisa. O que é o pedido? O pedido ele é uma estratégia para contribuir que você não tenha mais aquela necessidade não atendida e, consequentemente, você não tenha mais aquele sentimento. Isso a gente está falando de sentimento desagradável, tá, gente? Sim. Esse sentimento agradável seria a estratégia para você reforçar isso e conseguir esse sentimento mais vezes. Atender a necessidade mais vezes e conseguir o sentimento mais vezes. Então, fazer o pedido para a pessoa, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro. A objetividade é importante para você não ficar contando historinhas e se desvirtuar do que você quer. Quando você fica contando historinha, a outra pessoa meio que se perde, né? Pode perder o estado de presença da pessoa, a conexão pode ser quebrada. Então, precisa ser objetivo, precisa ser positivo, né? Dizendo o que quer. E esse pedido ele tem que ser baseado no atendimento da necessidade que você quer. Então, se você quer segurança financeira e você se sente frustrada porque fez uma compra fora do orçamento, o que é que você precisa? Ajuda para trabalhar no orçamento. Ajuda para conversar sobre dinheiro mais vezes. Às vezes pode ser ajuda para pagar uma terapia. Às vezes pode ser ajuda para a pessoa estar disponível para lhe escutar mais vezes. Para você falar sobre aquela necessidade mais vezes. Isso, e assim, do lado de cá, das mulheres que eu atendo, que muitas elas não conseguem identificar o que é exatamente que ela precisa, tá? Isso quando você vai assim, eu preciso de ajuda para identificar isso, já é um pedido. Já é um pedido. Ao invés de você ficar, não me julgue, não me julgue, não me julgue. Tá, tudo bem, é isso que você não quer, mas o que é que você quer? Quer ajuda para ganhar o dinheiro? Quer ajuda para aprender a se organizar financeiramente? Você sente que tem uma compra compulsiva, acha que teve alguma coisa ali? Você quer ajuda para identificar isso? Quer ajuda para saber, para aprender, para ler, para fazer o curso? Enfim, existem N situações. Mas mesmo quando você não consegue exatamente identificar qual é a sua necessidade que eu falo assim, é prática, entendeu? Por exemplo, eu preciso... Não adianta alguém
esperar que alguém, eu preciso aprender como é que eu controlo o cartão de crédito. Dificilmente a pessoa que compra por impulso consegue Vai ter identificar essa isso. consciência. Mas se ela diz assim, eu preciso de ajuda para me controlar, para saber como é que eu posso me controlar mais. Sim. Eu preciso de ajuda para saber como é que eu aprendo a controlar isso. Preciso de ajuda para aprender alguma coisa. Isso também é um pedido, né? Sim, sem dúvida. E isso que você falou é bem importante, de não ser uma coisa que você não quer. Tem que ser um pedido positivo. Eu não quero Exatamente. isso. Certo, você não quer. E o que é que você quer? Inclusive, Grazi, porque o cérebro, ele demora de processar a palavra não. Então, por exemplo, se eu falar para vocês aqui, não pense em um elefante rosa gordinho sentado do seu lado. Já pensou? Já pensei. Todo mundo pensa isso. Por quê? Porque o cérebro, ele demora um pouco para entender a palavra não. Então, primeiro ele vai entender o que você está falando. É a história da maçã verde, né? Não pense em uma maçã verde. A única coisa que seu cérebro pensa, imediatamente você pensa na maçã verde. Você pensa no elefantinho rosinha sentado do seu lado. Por mais estranho que seja o que a pessoa fala, você vai pensar no que ela disse. Depois você entende o cérebro processa o não depois. Então, quando você fala com alguém o que você quer, se você disser o que não quer, você disser para a pessoa, eu não quero que você faça isso. A pessoa não vai processar o não imediatamente. O cérebro dela, ela vai processar imediatamente. Então, assim, a pessoa acaba internalizando. Você está fazendo uma programação neural naquela pessoa para o que você não quer e não para o que você quer. Né? Então, quanto mais positivo você for no que você quer, para si, inclusive nas nossas conversas interiores, né? A gente precisa ser muito positivo no que a gente pensa. Né? E ser positivo não é só pensar no lado bom das coisas. É também você pensar no que você quer e não no que você não quer. Quanto mais você pensa no que você não quer, mais você se conecta com isso. Né? Você tem que se conectar com o que você quer. Então, na verdade, a CNV, ela dança com a PNL, que é a programação neurolinguística, né? Então, assim, eu estudei PNL, eu fiz formação PNL, e depois que eu fiz formação PNL, a CNV, ela veio para mim como uma força muito maior. Né? Eu consegui entender determinadas coisas da comunicação não violenta muito mais. Então, o pedido é isso, não é uma coisa... A CNV, ela não é complexa, ela é relativamente simples, porque são 4 elementos que precisam compor a conversa, tá? Sim. Mas, é como eu falei na outra live, né? Não é uma fórmula, né? É um novo jeito da gente se comunicar para gerar mais conexão com a pessoa. E aí, quando gera mais conexão, a probabilidade de você conseguir se entender e de você conseguir fazer com que o que você deseja verdadeiramente, o que a pessoa deseja verdadeiramente seja atendido, é muito maior. Porque quando você está conectado com alguém, você quer fazer alguma coisa para aquela pessoa, né? Você quer. E a mesma coisa vem do outro lado, né? Então, assim, por mais conexões na vida da gente, né? Perfeito, Ellen, perfeito, você falou. Então, uma revisão rápida. 4 elementos da conversa, vou falar assim, grosso modo. A Sim. conversa sobre dinheiro sem brigas. A observação, relatar o fato. Você falar como você sente, você identificar os seus sentimentos, Sim. identificar a sua necessidade e falar o que você pensa de uma forma positiva, sem esperar que a pessoa cumpra exatamente com aquilo, sem exigência. Sim. Exatamente isso eu tenho Sim. que escrever. Sim, exatamente. Você no final você tem que fazer o pedido para aquela pessoa. O que é que você verdadeiramente precisa para que essa sua necessidade que não foi atendida seja atendida? Bom, você precisa disso. Aí você claramente diz para a pessoa e aguarda a pessoa se posicionar se ela contribui com você ou não. É um pedido de ajuda. Perfeito, Ellen. Ellen, quero agradecer muito a nossa conversa. Foi assim, eu achei extremamente positiva, extremamente produtiva também. Muito bom trazer esses elementos. Trouxe o exercício. Para quem aí não estava na hora do exercício, clica aqui a hora bolinha
vai lá no perfil da Ellen, pede a ela o exercício das necessidades do sentimento, que agora Isso. prometeu tem que cumprir. Pode deixar sempre, sempre. A joia, Ellen, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Meu Dinheiro. Uma honra ter você aqui. Volte mais vezes para falar mais sobre PNL, sobre CNPq, sobre dinheiro, sobre comportamento, sobre autoconhecimento. O que você puder, o que você trouxer, para sempre agrega muito valor aqui para a gente. Pronto, você sabe que eu estou às suas ordens, né? Sempre. Dando para encaixar a agenda, a gente consegue fazer numa boa, né? E flui, né? Com o trabalho com a gente sempre flui. Eu quero agradecer muito, agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre isso, né? Comunicação não violenta é um tema assim muito forte na minha vida, é uma coisa que eu acredito que contribui muito com qualquer conflito, né? É uma nova forma da gente se comunicar, tanto interiormente quanto a gente se comunicar com o outro, sem gerar conflito. Na verdade, a CNV ela nasceu exatamente para dirimir conflito, para fazer com que a conexão seja maior entre as pessoas e que as relações humanas melhorem, né, evoluam. Então, eu estou à sua disposição sempre. Muito obrigada a vocês, grata pela atenção aí. Quem tiver dúvida, quem quiser saber de alguma coisa, me segue aí, manda direct, eu sempre respondo, tá? Perfeito, perfeito, Ellen. Obrigadão. E para você que está acompanhando a gente, toda terça-feira a gente está aqui às 6 horas da noite no programa Meu Dinheiro, no Folha Vitória, falando sobre educação financeira, finanças pessoais, empreendedorismo e muitos outros assuntos relacionados a dinheiro. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.